E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Adilson falando, e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre vegetações do Brasil, certo? A gente trabalhou já um pouquinho sobre a ideia de climas num outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima, certo? E a gente vai falar hoje sobre as vegetações, mas antes disso eu gostaria de fazer uma comparação entre o que nós temos do mapa de climas e o mapa de vegetação. Eu gostaria que vocês percebessem as semelhanças que existem entre esses dois tipos de mapas, certo? Embora as cores apareçam diferentes, né? Nós temos as áreas coloridas muito parecidas, as manchas ali coloridas do mapa são muito semelhantes. Então, será que tem alguma coisa a ver a vegetação relacionada com o clima? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Roda a vinheta! Muito bem, galera. Então, o Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial e, consequentemente, ele vai possuir também muitas características de vegetações diferentes, certo? Então, como o nosso território é muito grande e apresenta características muito variadas, uma dessas características que vai estar dentro dessas variedades é a de vegetação, certo? E como eu falei anteriormente, o clima e a vegetação, eles estão relacionados, né? Tem a ver sim aquela comparação dos dois mapas, né? Tanto do clima quanto da vegetação. E a gente vai trabalhar com essa ideia de que a quantidade de climas que tem no Brasil vai também influenciar nas vegetações que nós temos distribuídas pelo nosso território, certo? Então, para a gente entender bem quais são as vegetações brasileiras, eu dividi para vocês, assim como o nosso livro já traz essas informações, as vegetações em 9 vegetações. São 9 biomas que nós temos dentro do território brasileiro que apresentam características de vegetação diferenciadas, beleza? Então, começando pela maior de todas, que é a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica ela ocupa grande parte da região norte do nosso país e é a floresta que a gente chama ela de floresta densa, né? Porque ela tem uma grande quantidade de árvores, é uma floresta muito grande, onde tem muitas espécies, né, dentro de um espaço pequeno, e ela também é uma floresta que a gente chama de ombrófila, porque ela precisa bastante de água. Esse termo ombrófila, né, vem de água, ela é amiga da água, enfim. Então, é uma floresta que precisa bastante do fluxo de água, é uma floresta bastante úmida. Então, nós temos dentro da floresta amazônica uma grande quantidade de umidade e é por isso que a floresta sobrevive, né? Tanto lá na bacia hidrográfica do rio Amazonas, que a gente já viu também, assim como na parte do clima equatorial, que é naquela região, que é um clima que tem muitas chuvas. Então, é uma floresta que gosta desse clima úmido e bastante quente e sobrevive muito bem naquela área. Não muito diferente, né, da vegetação amazônica, nós temos a floresta tropical, que a gente também pode chamar de tropical atlântica. Essa floresta ela está localizada em toda a costa litorânea do Brasil e na região sudeste e sul ela adentra um pouquinho mais o continente, né, alcançando até mesmo a divisa ali com o Paraguai e com a Argentina. Essa floresta tropical ela também é uma floresta ombrófila e também é amiga das plantinhas, né? Desculpa, é amiga da água. Ela precisa bastante do fluxo de água e ela também acaba fornecendo bastante umidade devido à água que fica acumulada dentro da floresta, certo? Então, é uma floresta formada por uma grande variedade de plantas, tanto de grande quanto de pequeno porte, como bromélias, samambaias, na faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então é conhecida como Mata Atlântica. O clima predominante onde se desenvolve a floresta tropical é o clima tropical úmido, ou então clima tropical litorâneo. Nós temos em volta de toda essa floresta esse clima com bastante umidade, porque a floresta gosta dessa umidade, ela gosta de bastante chuva. Dentro da floresta tropical, nós temos um outro bioma dividido que a gente conhece como a Mata de Araucárias, aqui na região do Paraná, e pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo um pedacinho de São Paulo, né? Mas é predominante na região sul do Brasil. Essa Mata de Araucárias, ela é uma vegetação que é composta justamente pelo pinheiro, né? O pinheiro paranaense, conhecido como araucária. E é uma vegetação que ela tem características de... ela gosta mais de frio, na verdade, né? Então,
essa floresta da Mata de Araucária, ela está localizada aqui na nossa região. E, gente, assim como a floresta tropical, como um todo, a Mata de Araucária sofreu uma grande quantidade de desmatamento, certo? Acredita-se que da floresta tropical, por completo, sobrou apenas 5% da vegetação original. E da Mata de Araucárias, tem gente que fala em 0,3%. Alguns estudos apontam que sobrou de tudo que existia de Mata de Araucária na nossa região, sobrou apenas 0,3% da vegetação original. É muito pouquinho, né? Por isso que hoje é uma vegetação protegida. Enfim. Depois da Mata de Araucária, nós temos o Cerrado. O Cerrado brasileiro, ele está localizado na região central do Brasil e ele está localizado na área de clima tropical, mas é o tropical não úmido, tá? É o tropical tradicional, né? É o tropical típico. Esse clima tropical, ele tem épocas que chove e épocas que não chove. Então, seca e chuva. Então, essa vegetação do Cerrado, ela é adaptada a exatamente essa falta de água, né, que tem em determinada época do ano, certo? O verão chove bastante e no inverno é muito seco, mas o inverno não é frio, ele continua bastante quente. E por isso que nessa região acontecem muitas queimadas, etc. E as florestas do Cerrado, né, a vegetação do Cerrado, ela tem a característica de resistência à falta de água. Os seus troncos são com cascas grossas, né, galhos retorcidos e raízes profundas. Essas raízes que, quando está muito seco, elas não buscam água na superfície, elas buscam água lá no subsolo. Beleza? Junto com o cerrado, temos uma outra vegetação que também é adaptada à falta de água, que é a caatinga, né? A caatinga com 2 As, tá? Não é caatinga de cheiro ruim. Essa caatinga, ela se encontra numa região do Nordeste brasileiro que acontece o clima semiárido. Esse clima semiárido é uma região do nosso país que quase não chove. Então, ao invés de ser igual ao Cerrado, que tem uma época que chove e uma época que não chove, na região do semiárido brasileiro quase nunca chove. É bem difícil acontecer chuvas nessa região, certo? Por isso a vegetação ela é muito semelhante à vegetação de desertos, né? A vegetação que a gente encontra cactos, vegetação rasteira, bastante resistente à falta de água e com raízes também bem profundas para encontrar água no subsolo, né? Porque falta água na superfície. Agora, mudando totalmente o quadro, nós temos na região oeste do Brasil o Pantanal. Essa é uma região que já tem uma abundância de água, né? Tem uma grande quantidade de água, porque várias bacias hidrográficas estão drenando para aquela região, ali no centro-oeste do Brasil, e ali vai ter uma região de pântanos, né? O Pantanal está relacionado a pântanos, onde nós vamos ter espécies adaptadas aí a uma grande quantidade de água, né? Espécies adaptadas ao alagamento. E a vegetação é muito semelhante ao da floresta atlântica, certo? Mas também muito parecido com a floresta amazônica. Então é uma junção de biomas, tanto da floresta amazônica como da floresta atlântica e também do cerrado. Nessa região do Pantanal, a gente encontra características desses 3 tipos de biomas, ok? Então nós temos também a vegetação litorânea, que é uma vegetação que se encontra apenas nas bordas do da nossa região litorânea. Essa vegetação é conhecida também como restinga ou também mangues, né? A restinga e o mangue são vegetações diferentes que compõem a vegetação litorânea, certo? Essa restinga é uma vegetação rasteira que geralmente a gente encontra na beirada das praias, certo? Aquelas plantinhas bem rasteiras que estão lá, que a galera acha que é um matinho qualquer, na verdade tem uma função biológica bem grande, é um berçário natural, né? Muitas aves e outros animais como répteis e até mesmo os próprios caranguejinhos, sirizinhos, eles se reproduzem nessa área, né? Então é um berçário natural onde as espécies de vida marinha, né, que dependem da região oceânica para sobreviver, conseguem se reproduzir, certo? E o mangue também é um berçário natural, mas uma parte de água, né? O mangue, ele é uma área de vegetações que está adaptada a áreas de alagamento, né? São árvores que conseguem entrar para dentro do mar, né? Entrar para dentro da região que tem água e possuem raízes bastante altas, raízes elevadas, justamente para sobreviver ao momento que a água sobe de nível ou desce de nível. E dentro dessas raízes, né, entre essas raízes na região do mangue, também é um berçário natural.
muitos peixes e espécies aquáticas vão até os mangues para se reproduzirem. Então tem uma importância muito grande, não só para a questão ecológica, mas para a questão econômica, né? A pesca que é praticada nos litorais depende desses animaizinhos que estão se reproduzindo nos mangues. Então é um bioma que tem que ser protegido e ele é muito sensível, certo? Como aqui no Brasil, boa parte de toda a nossa urbanização aconteceu nas bordas litorâneas, tanto a restinga quanto o mangue perderam muito a sua área original e hoje em dia são extremamente ameaçados, por isso são protegidos, certo? Então os mangues e a restinga compõem a vegetação litorânea do Brasil. Agora partindo para os campos. Esses campos, eles também são conhecidos como pradarias, ou então, aqui no Brasil, conhecidos como pampas. As pampas, pradarias ou campos são um tipo de vegetação que é basicamente composto por gramíneas, ou seja, capim, certo? Parece que é capim para tudo que é lado, é um grande gramadão verde gigante que é natural, certo? E ele não foi desmatado, não foi destruído nada para que ele ficasse daquele jeito, ele simplesmente é assim por natureza, certo? É característico de regiões de clima um pouquinho mais frio, certo? Por isso naquela região a gente vai encontrar bastante dessa vegetação de campos. E lá no Rio Grande do Sul, devido à presença dessa vegetação em quase todo o território, é comum a gente perceber que nesta área existe uma grande atividade agrícola e pecuária, né? Uma atividade agrícola e pecuarista. Por que a gente encontra, né? Porque essa área ela é basicamente muito fácil de ser preparada para o trabalho agrícola, né? É muito fácil você cortar esse capim e começar uma plantação. Assim como você pode deixar os gadinhos lá soltos, né? Os boizinhos soltos, e eles vão se alimentar desse pasto natural, ok? Por isso que a vegetação de campos, os pampas ou pradarias, é uma vegetação muito explorada para a agroindústria, tanto a parte agrícola como a parte da pecuária, que é o cultivo de animais. E por fim, né, vamos falar de uma região lá do norte da floresta amazônica, que é a região que nós encontramos a Mata dos Cocais. Essa é uma área meio que de transição, certo? Entre a vegetação que nós temos da floresta amazônica e da caatinga. Então ali a gente vai encontrar essa Mata dos Cocais, que são utilizados também como sobrevivência pelo pessoal daquela região. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, as vegetações do Brasil. Nós vamos na sequência falar um pouquinho mais sobre as transformações que cada uma dessas vegetações sofreu no território brasileiro e como elas estão hoje em dia. Lembrando que no mapa anterior, né, que a gente viu das vegetações brasileiras, aquela é a área original de ocupação das vegetações. Hoje em dia, com as transformações causadas pelo ser humano, essa área já não é igual, certo? Nós temos algumas áreas que estão bem diferentes de acordo com o tipo de atividade econômica ou as mudanças que houveram na paisagem desses lugares. Beleza, galera? Então, até a nossa próxima aula e falou!